Então, gente, hoje nós estamos aqui para conhecer finalmente o Castelo de Leiria. A gente vai pegar aqui o bondinho que leva lá para cima, lá para o alto, ó. Tá vendo que tem umas pessoas lá aguardando para descer e o bondinho acabou de subir com alguns turistas. A gente não é bem turista, a gente já mora aqui em Leiria, mas a gente só teve essa oportunidade de vir hoje. O primeiro rei de Portugal, Dom Afonso I, filho do conde Dom Henrique de Borgonha e da infanta Dona Teresa de Leão, Dom Afonso Henriques nasceu em 1109 e protagonizou-se pela luta contra o movimento de apoio ao domínio do rei de Leão e Castela, na atual Espanha. No Tratado de Zamora, em 1143, Afonso VII de Leão e Castela aceita Afonso Henriques como rei de Portugal, o atual Portugal, além de ter impelido a ocupação islâmica para sul do rio Tejo. Em 1135, Dom Afonso Henriques conquistou o território de Leiria e mandou erigir o castelo no cume de uma colina, com bom alcance visual em todos os quadrantes. A função estratégica do local permitiu a defesa do território e foi determinante para a reconquista de Santarém e de Lisboa. Essa é a história do nosso local de visita de hoje, o Castelo de Leiria. E aí vem o bondinho. O bondinho que leva as pessoas até a entrada do castelo. Da ponta do quê? Então, tu estás a ver? Tu começaste a botar, bocadinho, olha. Estás a ver ali? E aqui a gente está em cima da entrada do castelo. O castelo tem acesso de carro também, mas a gente veio pela entrada tradicional através do bondinho panorâmico. E aqui a gente vê as instalações do castelo. Aqui nós temos a entrada do castelo. Dá um oi aí, galera. E aqui a gente tem a entrada do Castelo de Leiria. Vamos conhecer? Uma verdadeira fechadura medieval. Aqui a gente vai comprar o bilhete para entrar no Castelo de Leiria. Gente, nós estamos aqui diretamente do Castelo de Leiria. Aqui a gente pode ver uma vista maravilhosa da cidade de Leiria, que eu vou estar mostrando para vocês um pouco dessa paisagem. E vou também contar um pouquinho dessa história do castelo. Aqui nós temos, olha, a cidade de Leiria. Ali vocês podem ver o estádio de Leiria ao lado do castelo. Aqui a gente tem a cidade linda de Leiria. Aqui no pátio do estádio, às terças e quintas, ocorre uma feira de roupas, feiras de artesanato e vende um pouco de tudo. Essa feira tem alguns ciganos que fazem a venda e o comércio deles aí.
E aqui eu vou estar falando um pouquinho para vocês da linda história do Castelo de Leiria, que foi mandado ser construído por Dom Afonso Henriques como forma de estabelecer uma linha de defesa contra os muçulmanos. O Castelo de Leiria permanece como marca patrimonial da cidade, guarda no seu interior imponente e muralhas, vestígios de suas diversas fases de ocupação, desde a pré-história, passando à ocupação romana, pelas cortes e a época das invasões francesas. Neste morro destacam-se a Torre da Menagem, os Passos Reais, a construção mais impressionante e graciosa, a Igreja de Nossa Senhora da Pena, que foi recentemente intervencionada e protegida com uma nova cobertura, e as cisternas medievais, também abertas à visita. Essa é a história linda. Entre o reinado de Dom Dinis e Dom João I, no início do século XX, foi alvo de um inovador restauro por Ernesto Corrodi e pela Liga dos Amigos do Castelo. Em 2021 foram feitas obras de recuperação e valorização, e esse castelo ele sofreu inúmeras intervenções, principalmente entre os reinados de Dom Dinis e Dom João I. Hoje a gente vai estar visitando um pouco mais desse castelo lindo e eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Hoje na nossa visita do castelo nós vamos ter um show também no fim da visita, que é um show lindo dos falcões, que são falcões domesticados e treinados para fazer um maravilhoso show. Olha que coisa linda, gente. Aqui a gente tem os falcões que vão apresentar o espetáculo mais tarde. Temos corujas também. Vai ser um belo espetáculo e vai ser a cereja do bolo após a nossa visita no Castelo de Leiria. Aqui nós estamos chegando na entrada e na primeira torre do castelo. Essa é a entrada da Torre dos Sinos, que é a primeira torre e a entrada principal do castelo, The Bells Tower. Estou me sentindo entrando em um dos castelos de Game of Thrones. Vamos que vamos, né, galera? Cansa, viu? Que lindo! Aqui houve uma reconstrução com intervenção para restauração das principais salas do castelo. Essa é a capela da igreja de Santa Maria da Pena, Church of Santa Maria of Pena. Que lindo! Aqui era a capela que foi restaurada. A gente vê a cúpula. Que linda a arquitetura. Um clássico de cúpula de teto medieval, com abóbadas que se encontram lá no topo. Um estilo neoclássico e romântico ao mesmo tempo. Lindo. Aqui a gente tem um talhado no mármore, com estilo bem barroco, flores de acanto, frutos, folhagens, bem característico desse período da arquitetura medieval. É lindo. E aqui a gente vai subir aqui para entrar no pátio principal. Aqui é a entrada da Torre dos Sinos. Aqui a gente tem a capela de Nossa Senhora da Pena. E aqui a gente vai entrar num pátio. Vamos lá.
Que lindo! São os passos novos do castelo. Aqui a gente tem um pouquinho de como ficava essa parte. Um pouco do esboço do castelo. E aqui a gente tem algumas placas informativas que nos levam a entender um pouco da história. Aqui a gente tem as informações do castelo também. A gente encontra também aqui, nessa espécie de museu do próprio castelo, alguns vestígios arqueológicos encontrados nas escavações para restauro e reconstrução de algumas partes do castelo. Aqui a gente encontra um pouco do mapa, onde foram encontrados alguns sítios arqueológicos com alguns vestígios arqueológicos do castelo. Aqui a gente tem uma espécie de escavação onde foram encontrados os principais vestígios arqueológicos, que era uma réplica de uma cabana atribuída à ocupação desse espaço ainda no período da pré-história, na Idade do Bronze, no final do século, entre o século 9 e 8 a.C. É como se fosse uma janela do tempo, né? Que a gente vem verificando aqui nesse museu lindo. Aqui a gente tem um pouco da cerâmica, uma taça, com vários fragmentos arquitetônicos e de escultura da cerâmica utilizada do período medieval do próprio castelo. Aqui a gente está entrando em outra parte do castelo, que hoje em dia também é utilizado como uma espécie de museu, onde ficaram para a visibilidade do público através do museu, com os fragmentos e vestígios arqueológicos encontrados nas escavações de restauração do Castelo de Leiria. Aqui a gente vê alguns vestígios de metais do período medieval de ocupação do castelo, onde a gente consegue visualizar pontas de lança, carvilha, pontas de seta, pontas de virote, gancho, ferraduras. E aqui a gente tem um pouco da arte representativa da utilização dessas ferramentas medievais. É incrível, não é, gente? Uma volta ao passado através da história. Aqui a gente pode ver o cântaro, um púcaro, uma panela, a asa, o braço de uma panela. Todos vestígios arqueológicos, não é? Da utilização medieval dessa cerâmica construída no período. Aqui a gente vê um pouco do piso original que foi encontrado através das escavações, com o pavimento proveniente dos passos novos do castelo, não é? Com suas cores originais resgatadas através de um minucioso trabalho de restauro. E a gente pode ver que eles utilizavam verde ou azul, um pouco de marrom, de vermelho, que eram cores muito difíceis de se conseguir
mas eram todas conseguidas através da utilização da flora ao redor do castelo. Aqui a gente tem também um pouco mais da cerâmica que foi restaurada. E aqui uma ilustração representativa de como poderia ser esse pedaço, né, ocupado pela corte que ficava no castelo, com um piso, que é esse que foi aqui encontrado, alguns vestígios, e uma representação ilustrativa desse período. Aqui a gente pode ver um vídeo mostrando um pouco da escavação, não é? Para se localizar alguns vestígios arqueológicos do castelo e de como esse trabalho é feito de forma muito delicada, com pincel, com a retirada minuciosa de areia, de terra. Aqui a gente vê uma porcelana medieval, que eram candelabros para colocação de velas. Nós estamos entrando agora na sala do trono. Vamos lá? Aqui possivelmente era a principal sala do trono, ocupada pelo principal líder de ocupação do castelo, representante do rei. Aqui a gente vê como uma espécie de salão. Aqui a gente tem uma portada que leva para um outro vão. Aqui a gente tem uma outra sala e possivelmente poderia ser um quarto. E ali poderia ser um outro quarto do monarca. Aqui a gente tem uma espécie de varanda. Linda, com essa vista maravilhosa de Leiria. E onde no período medieval possivelmente eles conseguiriam ver, não é? Toda a corte que se constituía ao redor das muralhas do castelo. E por vir do período medieval, provavelmente toda essa área era de cultivo e plantação, onde ficavam colocados os servos e os vassalos. Através desse esboço aqui, que é a foto do manual de guia,
do castelo, vocês podem ver que a gente está aqui nessa sala. Tá vendo? Do salão principal do Castelo de Leiria. Aqui a gente tem uma entrada para uma das principais torres. E essa é a vista que a gente tem dessa torre. Aqui a gente vê muito bem o estádio de Leiria, um pouco mais da cidade e uma parte da muralha principal que cercava o castelo. Aqui é a entrada da torre. E ali em cima ficavam os guardas com seus arcos e flechas, suas lanças para proteção do castelo. Aqui é a entrada principal da torre. Que tinham alguns andares até chegar ao topo, com escada que agora é de metal, mas que no período medieval era toda de madeira, né, gente? No castelo, como forma de segurança, haviam janelas, também para que seus arqueiros ficassem posicionados em caso de necessidade de proteção da torre. Aqui a gente tem uma das salas da torre e mais um vão de escada. E aqui a gente está em cima, no topo da torre, onde ficava içada a bandeira e onde os soldados e guardas poderiam ter uma visão estratégica de todas as áreas que circulavam o castelo, em caso de proteção do castelo com arcos e lanças. Ali a gente tem uma visão da escola Dom Afonso Sequeira. A gente tem aqui uma outra visão da torre do castelo, um outro lado da cidade. Aqui um outro ponto de visão através da torre do castelo. E aqui um outro ponto de visão através da torre do castelo. Quer dizer que eles conseguiam aqui através da torre ver toda a região que circundava o castelo, onde provavelmente ficavam todos os cultivos feitos pelos servos, pelos seus vassalos, não é? No período medieval. Aqui a gente vê uma torre que, pelas características arquitetônicas, provavelmente era a torre onde ficavam os principais aposentos reais da corte que ocupava aqui o castelo, mas que está fechada para o público. Sim, gente, hoje trouxe vocês para conhecer um pouco mais da história de Leiria através do Castelo de Leiria. E a gente hoje se despede com vocês com essa maravilhosa vista. Tchau!
Gente, esse Parque do Rato, vou falar um pouco da história que eu li aqui no site. O Parque do Rato foi construído pela família do senhor Fernando Ferreira. Ele adquiriu a propriedade a pedido dos filhos e aqui ele colocou inicialmente algumas mesas para poder se reunir com amigos, com a família. No lugar onde está essa piscina, antigamente era um pequeno lago que ele criou, inicialmente com o objetivo de fazer um local de pesca, mas que depois ele deixou para banho das pessoas que frequentavam o parque. Então, esse pequeno lago começou a atrair pessoas da localidade que vinham tomar banho, mesmo sendo com fundo de terra. As pessoas aqui antigamente se banhavam e saíam daqui um pouco sujas, né? Porque era fundo de terra. Então ele teve a ideia de transformar o lago na piscina e deixar aberto ao público, porque passou a atrair muita gente, muitas pessoas aqui da região, e isso virou realmente um ponto assim de descontração familiar, de encontro de amigos, de pessoas que vinham para se banhar na piscina, porque ele gosta muito de conviver com pessoas e a família dele também. Então eles resolveram deixar aberto ao público para que as pessoas pudessem se divertir aqui. Vocês viram aqui o depoimento do meu marido, Rubem, que está vivendo comigo e minha família em Portugal. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todos. Tchau!